Olá pessoal, professor Alexandre Lobão. Vamos à nossa revisão de matemática, sétimo ano, conteúdo equações e inequações do primeiro grau. Ok pessoal, vamos lá. Bem, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que o princípio, a ideia de equações é você ter um equilíbrio, tá? É como se você tivesse uma balança e os dois pratos estivessem equilibrados. O que tem de um lado é igual ao que tem do outro lado. Certo? Então, definição de equação seria: é uma sentença matemática que contém uma ou mais incógnitas, entenda por incógnitas letras, e expressa por uma igualdade, ou seja, tem que ter letra, tem que ter sinal de igual, tá bom? Sentença matemática que tem uma incógnita, a letra, e é expressa por uma igualdade, vai ser alguma coisa igual a outra. No caso dessa balança aqui, eu poderia dizer ó, que cada caixa dessa aqui seria X. Então aqui eu tenho 3 caixas que eu não sei, mais 1, 2, 3, 4, 5 bombons. Do outro lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bombons. Então eu poderia dizer que 3x mais 5 igual a 11. Isso é uma igualdade, ok? Vamos adiante. Costumamos dizer que quando você resolve uma equação, você tem uma solução, ou a raiz da equação, tá? Então, o que é a raiz da equação? É o número que, se você colocar no lugar da incógnita, aquela igualdade vai ficar verdadeira, tá? A sentença vai ser verdadeira. Por exemplo, a professora está perguntando: o número 2, né? Será que o número 2 é raiz dessa equação? Bem, você tem duas saídas. Ou você resolve, ou você testa. Como ela lhe deu uma opção, tá? Eu posso muito bem testar esse número 2. Como que eu testo? Eu tiro o x e boto 2. Então aqui ficaria ó, 2 vezes 2, menos 1 sobre 2, mais 3 vezes 2, mais 1 sobre 3, tem que ser igual a 5 vezes 2, menos 3 sobre 6. Tá? Então aqui vai ficar 4 menos 1 sobre 2, mais 6 mais 1 sobre 3. Isso teria que dar igual a 10 menos 3 sobre 6. Somando aqui, daria 3 sobre 2. Aqui daria 7 sobre 3. E do lado de lá daria 7 sobre 6. Confere. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o meu MMC no primeiro membro, que é 6. Vou dividir por 2, dá 3 vezes 3, 9. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 7 são 14. E se eu somar isso aqui, vai ficar 23 sobre 6. E 23 sobre 6 não é igual a 7 sobre 6. Consequentemente, esse número 2 não é raiz dessa equação. Então isso aqui fica um pouco chato, porque eu fico tendo que tentar, até encontrar um número certo, tá? Se ele dá vários números, é muito chato tentar um por um até encontrar o resultado errado, o número certo. O que é mais prático é saber resolver uma equação. Como é que nós resolvemos uma equação? Vamos lá, como nós já aprendemos, vamos tentar resolver essa equação. Olha, professor, tem fração. Realmente, o que é que nós fazemos quando tem frações? Nós deixamos o primeiro membro da igualdade igual ao segundo, né? Ok? Se eu conseguir deixar as duas frações com o mesmo denominador, vai ficar mais fácil os meus cálculos. Divide no denominador velho, multiplica no numerador velho. 6 dividido por 2 dá 3, então 3 vai multiplicar 2x menos 1, tá? Mais, divide no velho, 6 por 3 dá 2, o 2 vai multiplicar 3x mais 1. E aqui, como é 6 dividido por 6 dá 1, é só repetir. É aquela história que eu falei para vocês, se você tem uma igualdade e os denominadores são iguais, isso quer dizer que os numeradores também são iguais. Então, 3 que multiplica 2x mais 1, mais 2 que multiplica 3x mais 1, é igual a 5x menos 3. Distribui 6x menos 3, distribui 6x mais 2
igual a 5x menos 3. Separa, todo número que tem x vem para o primeiro membro, todo número que não tem x vai para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal. Ó. 6 mais 6, 12. 12 menos 5 dá 7x, igual a menos 2. Então, x é igual a menos 2 sétimos. Tá? É longe ser o número 2 como resposta àquela equação. Tá bom? Então, vamos voltar e tentar entender tudo isso que foi feito etapa por etapa. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, você tem que entender os princípios aditivos e multiplicativos. Por que que eu posso passar por um lado mais, do outro menos? Por que que acontece tudo isso? Foi explicado em sala de aula que se você tem uma igualdade, temos aqui ó, essa bola igual a esse cubo aqui, tá bom? Se você adicionar uma coisa de um lado e adicionar esse mesmo objeto, né, do outro lado, você está mantendo o equilíbrio. Tá? Então, esse é o princípio aditivo. Se eu tenho dizendo que x é igual a 4 e eu somo 3 de um lado e somo 3 do outro lado, vai ficar x mais 3 igual a 7. E essa igualdade também é verdadeira. Princípio aditivo. O princípio multiplicativo diz mais ou menos o seguinte. Se uma bolinha é igual a um quadrado, ou tipo que se x igual a 4, 2x vai ser igual a 2 vezes 4, que conhecido também como 8. Tá bom? Então, o princípio multiplicativo diz que se você multiplicar algum número no primeiro membro, você tem que multiplicar esse mesmo número no segundo membro, para que a igualdade se mantenha. Isso também vale para o princípio aditivo. Se você tem uma igualdade, somar algum número ao primeiro membro dessa igualdade, você também tem que fazer a mesma soma ao segundo membro dessa igualdade. Tá? Se você fizer isso, a igualdade vai se manter. Ok? Vamos adiante. Olha o que tem escrito aqui. Ó. Resumindo, adicionar o mesmo número aos dois membros da equação, multiplicar por um mesmo número, né, diferente de zero, né, detalhe interessante, os dois números de uma equação. Esses são os dois princípios, aditivo e multiplicativo. Tá? Vamos praticar logo com problemas. Tá? Aqui o problema são os problemas, como vocês mesmos dizem. Tá? Vamos lá. Questão número... Olha, a primeira questão aqui, o primeiro problema que nós estamos resolvendo. Né? Então, eu falo que o perímetro do quadrilátero abaixo é 18 centímetros. Quanto mede o maior lado desse quadrilátero? Então, ele está dizendo que o perímetro é 18. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, eu vou pegar esses lados aqui e vou somar. Certo? Então, 2x mais x mais 2 mais x, tá? 2x é esse aqui. X mais 2, x. E agora está faltando o x mais 1. A soma desses lados vai dar 18. O que é que eu faço agora? Separo os que têm x ficam no primeiro membro, os que não têm x passam para o segundo membro. Quem mudar de membro, muda de sinal, faça com calma. 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, 5x igual a 18 menos 2 menos 1, 18 menos 3, que vai dar 15. X é 15 sobre 5, x igual a 3. Isso quer dizer que x vale 3. Esse lado aqui vale 3 centímetros. Esse aqui vale 3 mais 2, 5 centímetros. Esse lado aqui vale 2 vezes 3, 6 centímetros. E esse lado aqui vale 3 mais 1, 4 centímetros. Qual é o maior lado? É o de 6 centímetros. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Quer que você monte uma equação com essa balança e resolva. Tá? Ela está em equilíbrio. Como é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5x mais 50 gramas. Não precisa colocar o g de grama, tá? Só atrapalha. Igual a 3x. Aí aqui eu tenho 140 mais 100, 240, com mais 50, 290. Equação. Tudo que tem x vem para o primeiro membro. Tudo que não tem x vai para o segundo membro. Quem muda de membro muda de sinal. 240
dividido, né? Princípio multiplicativo, está multiplicando aqui. Se eu dividir os 2 por 2, eu vou ficar com x igual a 120. Aí você volta a usar a palavra, a letra G de grama, tá? Mas durante a resolução, a unidade de medida pode ser deixada de lado. Bota só no final, ok? Então, problema resolvido. Ou então eu faria assim, ó. Eu vou tirar essa aqui e vou tirar essa aqui. Vou tirar essas 3 aqui e vou tirar essas 3 aqui. Sobra o quê? Ó? Que duas caixas, né, 2x, é igual a 240. Se 2 são 240, 1 vai ser a metade. Metade de 240 é 120. No desenho também saía. Ok? Bem, vamos resolver algumas equações que são um pouco mais trabalhosas, tá? Com parênteses. Se você sabe com parênteses, as outras ficam bem mais fáceis de serem resolvidas. Então, vocês podem começar a tentar resolver isso aqui, dê uma parada no vídeo, resolvam e aí vamos à nossa solução, tá? Pronto? Bem, vamos lá. Quem parou e resolveu, vou resolver aqui a primeira, tá? E a segunda posteriormente. Se você não resolveu a segunda ainda, pare novamente e termine a segunda. Ou então, pare no momento que eu terminar a primeira. Vamos lá. Multiplicação tem parênteses, tem que aplicar a propriedade distributiva, tá bom? Então, 13 vezes 2, 26. 13 vezes 3, 39. Aí aqui o número que está multiplicando é menos 5. Ó. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Só que menos 5 vezes menos x dá mais 5x. Igual a, todo parêntese, você vai pegar o número que está fora e multiplicar pelos números que estão dentro. Ok? Está multiplicado. Próximo passo, separar todo número que tem x. O local dele é o primeiro membro. Esses dois já estavam. O 30 vai vir para cá, menos 30. Aí o 15 está no canto dele. O 39 não, mudou de membro. O 10 também. Tá? 25 mais 15 dá 31. Menos 30 vai dar 1x. Olha que maravilha, que coisa linda. E o segundo membro vai ficar menos 15 mais 39 mais 10. O 10 com menos 15 dá menos 5. Aí 39 menos 5, 34. Essa é a resposta da letra A. Letra B, vou fazer aqui do lado, tá bom? Também tem um monte de distribuições para serem feitas, mas são fáceis. 2 vezes 2x, 4x, mais 2 vezes 7, são 14. 3 vezes 3, 9x. 3 vezes menos 5, menos 15. Igual a 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Menos 1, que não tem vezes com 1. Tá? E está fora do parênteses. E agora, separa. Todo número que tem x vai ficar no primeiro membro. Todo número que não tem x vai passar para o segundo membro. Lembrando que quem mudar de membro, muda de sinal. Esse 15 vai para lá, esse 14 vai para lá. Vou mudar de sinais. 4 mais 9, 13, menos 12, 1. Olha que coincidência linda da vida, né? E aqui, 15. Aqui dá 15, sobra 15. Tá bom? Então, x igual a 15. Vamos ao próximo. Voltando ao início dessa revisão, com fração. Você tem que tirar o MMC, pessoal. Mas note, ó, os números são todos primos. Então o MC vai ser o produto deles. O MC vai ser 30. Quem quiser tirar, pode tirar. Eu sei que vai dar 30, tá bom? São primos, é só multiplicar. 30 por 2 dá 15. Então 15 vai multiplicar x menos 1. 30 por 3 vai dar 10, então 10 vai multiplicar x mais 1. 30 por 5 dá 6, então 6 vai multiplicar 2x mais 3. Se os denominadores são iguais, os numeradores também o serão, tá bom? Então eu vou ficar com isso aqui, igual a, quem quiser já multiplicar, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, 15 vezes x, 15x. 15 vezes menos 1, menos 15. 10 vezes x, 10x.
10 vezes 1, 10. 6 vezes 2, 12x. 6 vezes 3, 18, sem x. Você faz as multiplicações, não tente somar parênteses com número fora, tem que multiplicar, tá? Depois que você soma. E eu aconselho até você só somar depois que você separar, para você não cair naquele hábito de querer somar um número que tem x com o que não tem. Separei os que tem x de um lado, que não tem do outro, aí eu penso em somar, tá bom? 15 mais 10, 25. 25 menos 12 vai dar 13x, igual a 8 com mais 15, 23. 23 menos 10, 13. Aliás, 28 não, 33 menos 10 vai dar, pensando aqui no outro número, vai dar 23, tá? X igual a 23 sobre 13, que não dá para dividir. Aliás, você não precisa dividir, tá? Deixa na forma de fração mesmo. Vai dar dízima, mas é melhor nessa forma. Tudo bem? Vamos ao próximo. A próxima é um problema, tá? Com o quádruplo do dinheiro que possuo, então o dinheiro que eu possuo, eu não sei quanto é que eu tenho, tá igual a mim, x, tá? Com o quádruplo do que possuo, na taxa, conseguiria comprar um aparelho de som e ainda sobraria R$ 48. Então ela dava esse quadro do que ela tem, ela abatia o preço do som e ainda sobrava R$ 48. Tá? Quadro do que ela tem, paguei o som. Menos o som, sobrava R$ 48. Então tá aqui a minha equação feita, é só resolver. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Quem mudar de membro muda de sinal. Somando aqui, 8 com mais 4, 12, vai 1. 4, 7, 1, 11, 1, 12, vai 1. 822. X vai ser 822 dividido por 4, tá? Dividindo por 4, eu vou ficar com 4 dividido por 8 dividido por 4, desculpe, dá 2. 2 vezes 4, 8, baixou 2. Não dá para dividir, baixei o segundo número, 0 lá. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 22 sobram 2, 0, 20 por 4 dá 5. Então, ela tem R$ 205,50, tá? Dinheiro, vamos preencher um zerinho aqui. Quanto é que ela possuía? Quanto possui na taxa? R$ 205,50. Se ela tivesse o quádruplo disso, isso aqui vezes 4, né? Vamos só fazer um teste. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 5, 22, 22. Vão 2. E 4 vezes 2, 8. Ela compraria o tênis de 774, né? Ficaria 6 aqui. 4, 1, que é 12. 4 para 12, 8. 7 para 11, 4. E sobraria R$ 48. Então tá tudo dentro dos conformes, tá? Que é só uma verificaçãozinha, ver se o número que eu usei está certo, tá? Então ela teria R$ 205,50. Vamos à próxima. Fábio e Laís colheram 162 laranjas. Então, Fábio e Laís. Juntos eles colheram e querem repartir de modo que Laís fique com 10 a mais do que o Fábio. Tá? Laís tem que ficar com 10 a mais do que o Fábio. Quantas laranjas deve receber cada um? Então, o Fábio vai ser X e Laís vai ser X mais 10. Vai ficar com 10 a mais do que o Fábio. Olha que coisa linda. E juntos eles colheram 162 laranjas. Então é só fazer o que os dois colheram igual a 162. Separa antes de somar. Eu sei que dá uma vontade de somar, mas vamos separar.
2x igual a 152. X igual a 152 sobre 2. X igual a 76. Quem tinha 76? O Fábio, né? E a Laís, 10 a mais, 86. Se você somar 76 com 86, dá 162. Vamos ao próximo. Há 46 bolinhas de gude para serem repartidas entre Raul, olha o nome do pessoal, né? Arthur, Fernanda. Aí vamos àquela história das setas, né? Raul, vamos ver o que acontece com o Raul. Raul recebe 3 bolinhas a mais do que Arthur. Arthur, 2 bolinhas a mais do que Fernanda. Quantas bolinhas recebeu cada um? Então, ó, o Raul depende do Arthur, o Arthur depende da Fernanda. Quem é que vai ser o X? O X vai ser a Fernanda. Aí vamos lá, lendo de novo, né? Arthur, 2 bolinhas a mais do que Fernanda. O Arthur, 2 bolinhas a mais que a Fernanda. A Fernanda é X, o Arthur vai ser X mais 2. E o Raul, 3 bolinhas a mais do que o Arthur. E o Raul, 3 bolinhas a mais do que o Arthur. Isso aqui é o Arthur, só que o Raul tem 3 bolinhas a mais. Eu posso até escrever aqui x mais 5, tá? 2 mais 3, 5. Então, o Raul, o Arthur e a Fernanda têm juntos 46 bolinhas. Tudo que tem x fica aqui, tudo que não tem vai para lá. Eu vou ficar com 3x igual a 39. Consequentemente, x é 39 sobre 3, x igual a 13. Quem tem 13? A Fernanda. Arthur tem 2 a mais, dá 15. E o Raul, né, ele disse que tinha 3 a mais, que daria 18, certo? E se eu somar 15 mais 13 mais 18, isso vai dar 46, tá? Então tá confirmado quantos cada um ganhou, né? Esse aqui ganhou 18, não é isso? Vamos ao próximo. Agora vamos falar sobre a desigualdade, tá bom? Desigualdade, o princípio é o mesmo da igualdade. Quando você estava em equilíbrio, aqui queria dizer que os 2 pesos eram igual a 1 quilograma. Então eu sei que cada peso seria meio quilo, certo? Só que aqui, os 2 pesos, eles são o quê? Menores que 1 quilograma. Tá? Menores do que 1. Por quê? Porque o 1 pesa mais está mais abaixo. Ó. O 1 é maior que os 2 pezinhos. Então, na igualdade, você sabe qual é o valor de x. Na desigualdade, você tem uma ideia dos possíveis valores de x. Então, esse x seria qualquer peso menor que meio quilo, tá? Lembrando que aqui poderia ser 400 gramas, 200, 300, 100, não sei. Sei que os dois, né, juntos dão menos do que 1 quilo, então um pesa menos do que meio quilo. Para resolver uma equação é muito parecido com uma equação. Você só tem que lembrar do seguinte detalhe. Sobre as desigualdades, valem os princípios aditivo e multiplicativo, com uma ressalva no multiplicativo, tá? Qual é? Vamos lá. A ressalva é a seguinte. Se você tem 2 números e você sabe que o 2 é maior do que o menos 1, por exemplo, se você somar 1 aqui no primeiro membro e somar 1 no segundo membro, a desigualdade se mantém, fica 3 maior que 0. Se você subtrair 1 aqui e subtrair 1 aqui, vai ficar 1 menor do que 0. Também está certo, né? Agora, se você multiplicar isso aqui por 2, você vai ficar com 4 do lado de cá e menos 2 do lado de lá. O 4 é maior que o menos 2, beleza. Agora, se você tem uma desigualdade e você multiplica essa desigualdade por um número negativo, isso vai dar
Menos 2 não é maior do que 1. Menos 2 é menor do que 1. Então, dos princípios multiplicativos, valem com ressalva de que quando você multiplicar por um número negativo, o sinal da desigualdade vai inverter. Tá? No caso da inequação, o que era menor vira maior e o que era maior vira menor. Vamos a algumas observações. Vamos ver se está certo ou errado. O que é que vocês acham? Primeira, se x é menor que 7, então 7 é maior que x. Note ó, que o sinal está abrindo para o 7. Ó. Então, quando ele vira, é como se ele estivesse olhando para o 7. Tá? Se ele está olhando aqui para o 7, se ele virar para o outro lado, o olhinho vai acompanhar. Ok? Então, o 7 é menor do que o x. Aqui, a mesma coisa. Ó. Ele está olhando para o x menos 1. Se você vira, ó, são tudo igualzinho, só mudou de posição. Se você vira, ele tem que continuar olhando para o x menos 1. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui também é verdadeiro, tá? Aqui ele está usando o princípio aditivo, né? Se eu somar 1 aqui e somar 1 aqui, eu ficaria com x mais 1 menor que 7 mais 1, que é 8. E aqui está dizendo que é maior. Então, esse aqui é falso, ok? Aqui ele está subtraindo 1. Tá. Estou tirando 1 daqui, estou tirando 1 daqui. Por eu tirar 1, o sinal vai inverter. Aqui tinha x menor que 7. Aqui tem x menos 1 maior do que 7. Isso aqui também é falso, né? O próximo, ele está multiplicando por 2. Está ficando 14x menor que x menor que 14, né? 2x maior do que 14. Isso está certo? Não, né? Se eu estou olhando para o que não tem x, quando eu multiplicar, eu mudei o meu olho de lado? Não, isso aqui também está falso. O próximo, se x menor que 7, menos 2x é maior que menos 14. Se eu multiplicar por um número negativo, como eu falei para vocês, esse sinal vai inverter. Então, esse aqui é verdadeiro. E o último, se o a é maior que b, e eu multiplico os dois por 2, né? O 2a vai ser maior que o 2b. Isso é verdade, né? Só não daria certo se fosse multiplicando por um número negativo, ok? Vamos a alguns exercícios de resolução de inequação. Lembrem-se o seguinte, né? Resolva as inequações. Como é que se resolve uma inequação? Do mesmo jeito que você resolve uma equação. Tudo que tem x fica no primeiro membro, vai para lá positivo. Tudo o que não tem x vai para o segundo membro. Então aqui fica 8x maior que 2. X maior que 2 sobre 8. Ou simplesmente x maior do que 1 quarto. Poderia pedir para você representar na reta. Ah, o conjunto universo aqui são os inteiros. Então você teria que representar na reta os números que são maiores do que 1 quarto. Como 1 quarto não é nenhum, né? Maiores do que 1 quarto, você marcaria 1, 2, 3, 4 e todos que vêm depois. Tudo bem? Próxima é uma com parênteses. Sabe como é que eu faço com parênteses? Do mesmo jeito que você faz as equações. Tudo você vai aplicar a distribuição. Depois você vai mudar de membro quem tem que mudar. Depois você vai somar ou subtrair de acordo com os sinais. E nesse caso particular aqui, está menos 1. E eu vou ter que pegar essa inequação e multiplicar por menos 1. Mas eu aprendi que quando eu multiplico por menos 1, o que era menor fica maior. No caso aqui, menos 6. Tá? Se eu fosse representar isso na reta, como é que ficaria? Eu teria uma reta, aí aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. E seria maior que menos 6, né? Ficaria menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Eu tenho que colocar mais números para senão a pessoa pensa que parou no 0, tá? Para dizer que ela continua. Tá bom? Aqui não tem fim, são os maiores que menos 6, ok? Vamos continuar. Aqui nós
E para resolvermos esse problema, né, vamos fazer uma leitura, diz o seguinte: em um retângulo, um lado mede 4 centímetros a mais do que o outro. Ó, já tem aí, ó, x no lado, x mais 4 no outro. Para que o perímetro seja maior que 40 centímetros, quanto deve medir o menor lado? Então, ele quer que o perímetro seja maior do que 40 centímetros. O que é o perímetro? É a soma dos lados. Mas não esqueçam que essa figura não tem só dois lados. Tá? Ela tem 4 lados. Então, x mais 4, mais x mais 4, mais x. A soma desses 4 lados seja maior que 40. Maior que 40. Separa tudo que tem x aqui com calma. Tudo que não tem x é para o outro lado. Aqui dá 4x maior que 32. X maior que 32 sobre 4. Portanto, x é maior do que 8. Tá? Então, quanto pode medir o menor lado? O menor lado, ele pode medir qualquer coisa que seja maior do que 8. Se for falar de números inteiros, começa no 9, tá? O 8 não pode, tá? A não ser que ele falasse aqui maior ou igual, ou não seja menor. Né? Se não fosse menor, é maior ou igual, tá bom? Então, quando vocês forem resolver as inequações, é do mesmo jeito que resolve as equações. Só que tomando cuidado que se a inequação for multiplicada por menos 1, o sinal da desigualdade inverte. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e boa prova.